Olá, pessoal. Hoje quem ficou responsável por comentar as questões da semana fui eu, os itens, né? É, Me coube a questão 7 e então eu vou trazer a minha versão para vocês de explicação sobre, inicialmente, a partícula C. Primeiro item, logo. Aliás, eu espero que vocês estejam curtindo lá o canal da gente no Instagram e estejam aproveitando esses comentários, dessas questões do livro e tal. A gente tem muita alegria de poder compartilhar pelo menos um pedaço disso com vocês. Bom, nessa questão 7, no primeiro item, a gente tem os vocábulos se devem ser classificados, respectivamente, como parte integrante do verbo sem função sintática e pronome reflexivo com função de objeto indireto. Bom, acredito que vocês já tenham feito outras questões com outros professores, até mesmo com Max e Larissa, mas agora vai a minha explicação, vai a minha versão sobre isso aí. É um dos tópicos, assim, que eu considero mais sofisticados, né, no estudo de língua. Por quê? Porque para diferenciar o pronome apassivador do índice de indeterminação do sujeito é relativamente tranquilo. Justamente o problema está em diferenciar a parte integrante do verbo do pronome reflexivo. Quando se tem índice de indeterminação do sujeito, a gente tem qualquer verbo, desde que ele não seja transitivo direto. Então, se você disser vive-se bem nos países de primeiro mundo, vive-se quem vive? Né? E eu não posso fazer bem é vivido, porque bem é o sujeito, com base adverbial, não dá. Então, fica claro que ali a gente tem um índice de indeterminação do sujeito, justamente por causa da transitividade verbal. A mesma coisa vai acontecer com os transitivos indiretos. Precisa-se, sei lá, de treinamento intensivo. Então, quando você diz de treinamento intensivo, não dá para você transformar isso em sujeito. Então, a gente também tem um índice de indeterminação do sujeito, que é a mesma coisa que vai acontecer com o verbo de ligação. Ou seja, quando a gente tem verbo de ligação, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, temos então índice de indeterminação do sujeito. Transitivo direto, aí sim, que é o famoso caso do vendem-se casas, casas são vendidas. Repararam qual é a estratégia? A gente tem um verbo que é transitivo direto, que já é meio caminho andado para a gente pensar em pronome apassivador, e a gente pode fazer o caminho de volta, ou seja, pegar casas e transformar em sujeito paciente. Casas são vendidas. Quer dizer, ele já era sujeito paciente antes, só que numa voz passiva sintética. E a gente, para ter certeza de que aquilo é voz passiva mesmo, faz a versão da passiva analítica com a locução verbal. Então, vendem-se casas, voz passiva sintética, casas é o sujeito, casas são vendidas, voz passiva analítica, casas continua sendo sujeito. Então, isso é fácil, essa diferença entre o índice de indeterminação do sujeito e o pronome apassivador. Agora, como faz para diferenciar o reflexivo da parte integrante do verbo? Bom, o reflexivo não tem esse nome à toa. É porque você tem, de verdade, um verbo transitivo, né? E, no final das contas, a gente tem uma ideia de ação e reação. A ação é praticada e a mesma ação é sofrida. Existe a possibilidade de isso ser visto com valor de reciprocidade, ou seja, duas pessoas ou coisas praticam a mesma ação ao mesmo tempo, uma em relação ao outro, que é o que vai acontecer no primeiro item logo, no primeiro trecho. Quando conheceu a menina Capitu e os dois se apaixonaram, ou seja, um se apaixonou pelo outro. Então, eu tenho parte integrante do verbo? Não. Eu tenho pronome reflexivo com valor de reciprocidade. Apaixonar-se, apaixonar por alguém. Verbo transitivo indireto, mas esse se aí, um pronome reflexivo que tem função de objeto indireto. De sair do item está errado por causa disso, porque na sequência ele disse que o primeiro deveria ser parte integrante do verbo e o segundo, né, pronome reflexivo. A gente já tem o primeiro pronome reflexivo. E o segundo também. Casaram-se e lhes nasceu um filho. Quer dizer, casaram-se, ninguém casa sozinho. Casou com o outro e o outro casou com um. É a mesma lógica, né?
Casaram-se um em relação ao outro. Também temos pronome reflexivo com valor de reciprocidade e com a mesma transitividade indireta no verbo casar. Casar é casar com alguém. Resolvido esse problema, espero que tenha ficado um pouco mais simples, mas eu queria dizer que se quiserem fazer um pouco mais de exercício sobre isso, a indicação é o Wilson Teixeira de Almeida. Ah, esse desfocado é horrível, né? Deixa eu tirar o desfocado um minutinho. Olha lá. Wilson Teixeira de Almeida. Wilson Teixeira devia erguer uma estátua minha, porque o que eu já indiquei desse livrinho não está no gibi. Mas, enfim. Aí. Esse aqui tem um capítulo específico só sobre essa temática. Acho que vale super a pena fazer, porque tem uma bateria longa, depois tem um bocado de teste, e aí definitivamente você tira essa dúvida. Vamos para o item seguinte. No item seguinte, a gente tem assim: no trecho que eu já vou ler, o sinal indicativo de crase poderia ser retirado, sem prejuízo gramatical ou de sentido, em razão de ser facultativo nas duas ocorrências. Bom, antes de a gente ir ler o trecho, sinal indicativo de crase, ele existe em poucas circunstâncias. Primeira delas, quando eu tenho pronome possessivo no singular, porque se ele vier no plural e o a anterior também estiver no plural, ele já não é mais um. Eu não posso tirar a crase, porque significa que eu usei o artigo. Segundo lugar em que ele é facultativo. Primeiro, antes de possessivo no singular. Segundo, antes de nome próprio feminino. Refiro-me a Adriana. Vai depender se você tem intimidade comigo ou não para esse a Adriana ser com crase ou não. E o terceiro tópico é na locução até a. Eu posso dizer, vou até a casa do meu irmão, com crase ou sem, porque eu posso usar só o até e o artigo, ou eu posso usar a locução prepositiva até a e o a artigo. E aí, como eu tenho dois as, trazer esse o a. Vamos ver qual é o caso aí. Ou seja, três únicos casos de crase facultativo. Precisa ser pelo menos um dos três. Ele diz que dá para tirar nos dois casos, né? É facultativo nas duas ocorrências. Então, tem de ser uma dessas três situações. Mas não hei de trocar as datas, a minha vida, só para agradar as pessoas. Bom, no primeiro caso, apesar de a gente ter o pronome possessivo, olha que situação interessante. Mas não hei de trocar as datas, a minha vida, só para agradar às pessoas. No segundo caso, é claro que não dá para tirar a crase de jeito nenhum, porque quem agrada, agrada a alguém ou alguém. Então, se eu tiro a crase, eu mudo a transitividade do verbo. Mas ele está dizendo que é sem prejuízo gramatical ou de sentido. Isso quer dizer o quê? Que se o verbo admite as duas transitividades e tem exatamente a mesma acepção, então ok, eu posso, por uma razão específica, de o verbo ter a mesma significação com transitividades diferentes, o que é bastante raro, não é comum. Normalmente, quando muda a transitividade, a gente tem uma alteração do sentido. Então, agradar as pessoas com crase ou agradar as pessoas sem crase, dá no mesmo. O problema está no primeiro caso. Se eu tiro a crase, apesar de haver o pronome possessivo, se eu tiro a crase, eu promovo uma ambiguidade no trecho. Fica parecendo que a minha vida é um núcleo. E não é. A gente tem, mas não hei de trocar as datas à minha vida, né? Trocar as datas em relação à minha vida. E aí, se eu tiro a crase, eu perco esse sentido de vista. Fica parecendo que é trocar a minha vida de lugar com as datas, e não é o sentido. Então, como a gente cria um desvio semântico, a crase, a ausência dela na primeira ocorrência, é um desvio gramatical. Então, não podemos retirá-la. Ela não é facultativa, porque nesse trecho ela promove a ambiguidade.
E no segundo caso, também é uma questão especial, como eu tinha dito, porque não é a preposição até a, não tem um pronome possessivo, não é nome feminino, mas como existe um verbo que tem o mesmo sentido, tanto se ele for transitivo direto quanto se ele for transitivo indireto, então eu posso tirar a crase excepcionalmente nessa situação. Item seguinte, nós temos assim. Nesse trechinho, a preposição de nas duas ocorrências é nocional e introduz termos de mesma função sintática. Temos de checar duas coisas. Primeiro, a questão da classificação, a morfologia. Classificação das preposições. As preposições elas são classificadas de duas formas. A primeira delas é se elas são essenciais, ou seja, se elas estão naquela lista que a gente aprendeu quando era criança. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, sob, trás. Ou seja, cada vez que uma dessas palavras, desta lista que eu acabei de dizer, dessa, né, lista que eu acabei de dizer, aparecer, ela vai ser preposição. Aí eu tenho, então, por esse motivo, o nome, desculpe, o nome preposição essencial. Agora, existem as preposições acidentais, que excepcionalmente funcionam como preposição. Por exemplo, quando a gente diz assim, ele tinha que fazer uma dieta. Ter é ter de. Então, esse que é uma preposição acidental. Aí ela está no primeiro grupo de classificação: essencial, acidental. E tem um segundo grupo de classificação, que é esse que está sendo perguntado aí, inclusive. Se a preposição é nocional, ou seja, se ela traz um valor semântico, se ela traz um sentido, e aí, quando isso acontece, ela introduz sempre adjuntos adverbiais ou adjuntos adnominais. Porque aí ela tem o sentido do adjunto adnominal, porque é especificação, porque é origem, porque é posse, ou adjunto adverbial, porque é tempo, porque é modo, porque é companhia, porque é meio. E se ela não for nocional, então ela vai ser relacional. Relacional ela não tem valor semântico, ela é um caso de regência e ela precisa estar ali para conectar termo regente, termo regido. Nesses casos, a preposição relacional então vai introduzir objeto indireto, complemento nominal, né? É, além, por exemplo, de predicativo, que são os termos, e agente da passiva também, né? Então, são os termos que são necessariamente introduzidos por preposição. O predicativo, ele é muito raramente introduzido por preposição, mas quando ele é introduzido por preposição, essa preposição não tem valor semântico, ela é relacional. Aí ele está perguntando, então, essa primeira coisa, se a preposição é relacional ou se é nocional. E depois está perguntando se ela introduz termos que têm a mesma função sintática. Vamos checar. A traição de Capitu. Agora foi Capitu que traiu. Então é a traição, especificamente essa de Capitu, e não a Desdémona. Sei lá. Então eu tenho aí uma preposição sim, nocional, com sentido de especificação. É de quem foi a traição, de que traição se está falando. E depois a gente tem, não é uma traição qualquer, ela trai o puro amor de sua vida, o amor da sua infância. Também há uma especificação para esse amor. Consequentemente, nos dois casos, a gente tem de Capitu e de sua vida como adjuntos adnominais, com sentido a noção, né, o valor semântico de especificação, por isso o item está correto. E, por fim, o excerto que está aí, que eu já vou ler, para que estivesse de acordo com a norma padrão da língua no que diz respeito à colocação pronominal, deveria ser reescrito dessa outra maneira. Quando conheceu a menina Capitu e os dois apaixonaram-se. Bom, no primeiro caso a gente tem quando conheceu a menina Capitu e os dois se apaixonaram. Repara que a gente tem um quando que introduz essa primeira oração e que está subentendido aqui na segunda oração. As duas estão sendo ligadas por adição,
mas são duas orações subordinadas adverbiais temporais. Quando conheceu a menina Capitu e quando os dois se apaixonaram. Se eu tenho oração subordinada, esse é um dos nove, anotem, nove fatores de próclise obrigatória. Vou dizer para vocês quais são. Bom, primeiro fator de próclise, palavras negativas. Não, nem, nunca, ninguém. Então, palavras negativas são fatores de próclise. Depois, advérbios que não vierem separados por vírgula também constituem. Também se fez presente, é fator de próclise. Pronomes relativos e indefinidos. Cuidado, que algumas gramáticas, até o próprio Nilson Teixeira, sugere que também os pronomes pessoais retos e os demonstrativos sejam fatores de próclise. Isso já é uma flexibilização da regra que acontece no Brasil, mas na regra rígida, a gente não tem esses pronomes como fatores de próclise. Os pronomes que são fatores de próclise são os relativos, porque introduzem orações subordinadas, e os indefinidos. Só. Claro, os interrogativos, que são os indefinidos, só que com orações que expressam uma pergunta. Bom, então, já foram os três. Quarto fator de prótese, orações interrogativas. Quinto, orações exclamativas ou optativas, que são aquelas que você expressa um desejo por alguém. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas sei lá, Deus te proteja. Você não vai dizer Deus proteja-te. Isso é uma frase optativa. Sexto, orações coordenadas alternativas, somente as alternativas. Ora se faz isso, ora se faz aquilo. Quer se faça isso, quer se faça aquilo. Sete, orações subordinadas adverbiais, ou desculpe, orações subordinadas, não só as adverbiais, adverbial é esse caso aí. Mas toda oração subordinada é fator de prótese, desenvolvida, não reduzida, né? Oito, verbos no gerúndio precedido de em se tratando, em se fazendo presente. E por fim, o mais que as pessoas esquecem. Objetos diretos antepostos ao sujeito ou predicativos antepostos ao sujeito. E é justamente aí que está a confusão que está lá no Celso Cunha. Por exemplo, se a gente tem lá no Celso Cunha, isso te digo eu. Não é que o pronome demonstrativo isso seja fator de próclise. É o fato de ele ser o objeto direto e o eu vir depois, que é o sujeito. Então, objeto direto anteposto ao sujeito. Ou então, predicativo na mesma situação. Por exemplo, razoável me pareceu a proposta. Só pode ser me pareceu porque o razoável é o predicativo da frase. Assim sendo, estão aí revisados os nove fatores de próclise obrigatória. Para quem é de flashcard, é meio caminho andado para anotar. E por hoje é isso. Semana que vem tem mais, né? Abraço.